Vamos iniciar por Brasil. Tá. Temer, presidente, vice-presidente. O Temer era vice da Dilma. Sim. Grau 33 da maçonaria. Maçom. É. Perfeito? Sim. Aí o Bolsonaro entra em 18, o vice dele, Hamilton Mourão, maçom. Grau 33 também, assumido. Tá. E aí, então, sai à esquerda, lulista, PT, Dilma. Sim. E Lula e Dilma, que tinha um maçom ali de vice. Sim. E quando entra 2018, também tem um maçom de vice. Sim. O que isso quer dizer? Qual desenho isso aí? E minha pergunta, Isso... o Lula tá onde nessa história aí? O Bolsonaro tá onde nessa história? Eles Perfeito. não são, mas eles aceitam ter um maçom junto com eles? São meras marionetes, cara. São meras marionetes. Eles simplesmente são peões ali em um jogo de xadrez. Estão colocados para cumprir uma agenda em que a maçonaria, por exemplo, está por trás. Existem pessoas acima da maçonaria controlando esses caras. É uma pirâmide hierárquica, entendeu? E a galera vai ficar muito puta da gente estar falando isso aqui. O pessoal vai ficar bravo. Mas Vamos é a nessa. realidade. Vamos né? nessa. A gente tem Lula, por exemplo, recebendo presentes das mãos de Duque de Kent, que é um maçom grau 33. Por que ele está recebendo premiação do maçom no off? Né? A gente sabe que o cara está envolvido com isso. A gente tem Bolsonaro, em 2018, em uma loja maçônica, dando total satisfação, dizendo quais seriam os planos dele caso ele fosse colocado ali na cadeira presidencial. A gente tem, como você citou aí, os vices sendo maçons. Você está falando de pessoas que estão sendo controladas por uma sociedade que tem total influência na política e na religião. E você vê como está o sistema religioso hoje quando você olha para eles. Só que quando a gente fala de Lula e Bolsonaro, além da maçonaria, nós temos pessoas que estão por trás ainda deles. Por exemplo, existem famílias que hoje controlam o mundo. Bolsonaro, um ano antes de ser eleito presidente, no ano de 2017, ele e os filhos dele se reuniram nos Estados Unidos com a assessora principal da família Rockefeller. Essa mulher se chama Shannon K. O'Neill. Eu tenho o vídeo deles lá. É um vídeo que um dos assessores filmou, vazou o vídeo, e ela tá pegando todas as satisfações que eles poderiam dar de como eles iriam controlar o país se ele fosse o cara colocado ali. Então, a família Rockefeller, que tá acima da maçonaria, hoje eles são os caras que controlam petróleo no mundo. Né? E são 13 famílias hoje que são as mais poderosas desse mundo. O pessoal popularmente chama esses caras de Illuminatis, né? Que é um termo que cai já numa teoria da conspiração, e nem eu gosto de falar esse termo porque a galera já acha que é chapéu de alumínio e por aí vai, mas essas famílias são reais, existem, e elas controlam o mundo ainda até hoje. Os Rockefeller, por exemplo, foram os que implementaram a medicina de petróleo. Tanto é que com esse lance do fechamento do Estreito de Hormuz, a galera já começou a falar, vai faltar remédio. Por quê? Os caras estão falando de petróleo. A gente está falando de o controle do petróleo sobre a indústria farmacêutica. Né? Lula, por exemplo, agora, nas últimas eleições, 2021, 2022 ali, ele estava reunido com a família Rothschild. Quem são os Rothschild? Os Rothschild são os que mandam na grana no mundo. Eles são o topo da pirâmide. Eles são os banqueiros. Pega o histórico do Lula. Ele diz que é o pai dos pobres. Mas, quando você vê o histórico dele, ele foi o presidente que mais deu lucro aos bancos em toda a sua carreira política. Porque o cara é uma marionete dos Rothschild. Ele tá aqui para dar lucro a banco. Ele tá aqui para dar lucro aos caras. É tirar do povo brasileiro para botar dinheiro no bolso dessa família. Entendeu? E essa família, ela vai intercalando esse poder, até porque eles precisam de uma população dividida. Eles precisam que o povo esteja separado. Eles precisam desse 50% direita, 50% esquerda, que no final não vai dar em nada. No final, os rumos da agenda vão continuar os mesmos e a população não vai ver benefício nenhum, seja com A ou seja com B. Essa é a realidade, entendeu? Tanto é que a gente tá aí. Teve anos de Bolsonaro, teve anos de Lula e não vai dar em nada. Vai continuar a mesma coisa. A agenda vai continuar seguindo. O brasileiro vai ficar cada vez mais apertado. Eles apertando cada vez mais a população. E no final das contas você vai ver, daqui a uns anos entra de novo mais um candidato aí da direita. Pode ser o Bolsonaro tem ele elegível, pode ser alguns filhos dele. Pode ser alguém que vai seguir os mesmos planos. Mas, cara, a população brasileira vai continuar na mesma. Por quê? Eles são marionetes, eles são uma máscara. Uma máscara só pra
fazer, primeiramente, que a população sinta que tem um poder fictício, tipo assim, estamos escolhendo o candidato ali. Segundo, para a população pensar que teve um escape, quem era de direita agora vê um presidente lá colocado, um presidente de direita. Quem era de esquerda vê um presidente também de 4 em 4 anos, essa alternância. Então, dá esse alívio e mantém a briga entre esquerda e direita no país. Cara, pra mim é um negócio completamente satânico e pesado.